Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. É com muito bom coração que estamos aqui em mais uma manhã de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Estes minutinhos que nós nos reunimos aqui com um pensamento elevado a Deus, com um coração aberto a Jesus e juntos, a partir de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós aqui refletimos essas palavras, refletimos com o coração aberto, com a alma acolhendo os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam muito bem-vindos e que Jesus, ele se faça presente, nos abençoando, nos amparando e guiando os nossos passos, hoje e sempre. Meus amados irmãos, vejamos só que hoje estamos aqui, começando a nossa manhã de um novo dia. E vejamos que hoje o dia ele está bonito, o céu está límpido, os raios de sol estão adentrando aqui pela nossa janela. A nossa casa recebe toda a iluminação desse novo dia tão bonito que se inicia exatamente nesta manhã de sábado. Mas, meus amados irmãos, o que será que acontece se nós formos lá e fecharmos então a janela da nossa casa e fecharmos a cortina? Será que a luz desse dia tão bonito vai conseguir adentrar dentro da nossa casa? Vejamos só, o dia está lindo, os raios de sol estão vibrantes e eles estão entrando dentro da nossa casa. Mas se nós vamos lá e fechamos a janela e fechamos a cortina, a luz do sol consegue adentrar, meus irmãos? Não. Quando nós fechamos a janela, é sinal de que não desejamos a luz do sol. Quando nós fechamos as janelas da nossa casa, é porque estamos desejosos de não receber a luz do sol. Mas quando nós abrimos as cortinas, abrimos as janelas, é porque queremos que essa luz adentre, aqueça o nosso lar, ilumine a nossa casa. Não é mesmo, meus irmãos? Bom, meus amados irmãos, o nosso coração, o nosso espírito também é assim. Deus, Ele constantemente, a cada dia, nos ilumina com a tua luz divina, com as tuas inspirações. Mas, geralmente, nós fechamos a janela da alma para as inspirações de Deus. Fechamos essa janela como que um ato de não querermos esta luz, não querermos esta inspiração. Quantas vezes, meus irmãos, os bons espíritos, os espíritos familiares, o nosso anjo da guarda, aqueles espíritos que zelam por nós, eles chegam perto da gente para nos inspirar ensinamentos, melhores resoluções, para nos inspirar um caminho melhor a tomar. Mas quando eles chegam para nos inspirar, as janelas da nossa alma, as janelas da nossa consciência estão fechadas. E justamente por estarem fechadas, não conseguimos receber a luz da inspiração do nosso anjo da guarda, dos bons espíritos que zelam por nós. E geralmente o que acontece? Tomamos uma atitude, escolhemos um caminho que não é muito bom e acabamos acolhendo consequências dessas escolhas. E o que acontece? Geralmente murmuramos, dizendo: nossa, por que Deus não me avisou disso? Por que os bons espíritos não me guiaram para um caminho melhor? Por que o meu anjo da guarda não me protegeu de tomar esta escolha? Amados irmãos,
É porque nós estávamos com as janelas da alma fechada. E como a gente disse, se a gente fecha a janela, não tem como a luz do sol entrar. Se fechamos a janela da nossa alma, se tapamos os ouvidos da nossa alma, não tem como nós acolhermos as melhores inspirações dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda, de Jesus e de Deus nosso Pai. Amados irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. Vejamos só que Saulo, exatamente na época que ele ainda era Saulo, ele ainda não tinha se transformado em Paulo de Tarso. Vejamos que essa situação que nós estamos narrando aqui aconteceu exatamente com Saulo. E quem nos conta isso é o querido benfeitor Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, capítulo 8. Amados irmãos, Emmanuel nos conta que Saulo tinha um profundo ódio de Estevão. Lembremos que Estevão era um grande pregador das palavras de Jesus. E justamente por isso incitava ódio em Saulo, o qual não suportava nem ouvir o nome do Cristo. Bom, Saulo foi com isso e ordenou a morte de Estevão. Não só de Estevão, mas de muitos cristãos naquela época. Porque Saulo também nutria um profundo ódio de Jesus. Então Saulo foi lá, de frente para Estevão, que pregava as palavras de Jesus, ordenou a morte dele, através do apedrejamento. E Saulo estava todo empolgado com esse evento, porque lá naquela época, meus irmãos, estamos aqui falando de uma época de 34 depois de Cristo, olha só. Lá naquela época era um evento a morte dos cristãos. As pessoas iam para assistir os martírios. Exatamente. Então, para Saulo, aquilo era uma grande conquista. A morte de Estevão era uma grande conquista para Saulo. Seria mais um cristão que ele tiraria a vida na matéria. Então ele estava todo empolgado com esse fato, ele estava animado, porque para ele, infelizmente, isso era uma vitória. E como ele estava empolgado, ele vai e convida o grande amor da sua vida, Abigail, uma jovem linda, a qual era apaixonada por Saulo e Saulo também muito apaixonado por ela. E ele vai e convida Abigail para assistir este evento, porque novamente para Saulo era um motivo de orgulho ter ali um cristão sendo apedrejado até a morte. Então Saulo convida Abigail para assistir este evento. Bom, Abigail a primeiro momento não concorda muito porque ela tem um coração doce, ela tem um coração bondoso. Mas como ela amava muito Saulo, ela aceita ir para poder assistir, para estar ali com ele naquele infeliz momento. E esse dia, muito infeliz, aliás, ele chega. Um dia triste. E Estevão, ele começa a ser apedrejado. E Saulo fica lá, assistindo a cada ato. Eis que a sua noiva, Abigail, ela chega até o local. Ela não tinha prometido que iria lá para poder assistir junto com Saulo? Abigail chega. Porém, meus irmãos, quando Abigail, ela olha para aquele homem sendo apedrejado, ela enxerga em Estevão o seu irmão. Exatamente. O seu irmão que há anos atrás havia sido separado de uma forma brusca dela. E ela nunca mais havia tido contato. Ela nunca mais havia achado o seu irmão. Eles haviam ordenado a separação de Abigail e Estevão, que eram irmãos, há anos atrás. E cada um seguiu o seu caminho.
E vejamos que agora, ali naquele momento, quando ela vê aquele homem sendo apedrejado, ela olha para ele e diz: este é meu irmão. Este é o meu irmão. E ela vai até Saulo e roga misericórdia. Ela pede a Saulo misericórdia, afirmando que aquele era irmão dela. Amados irmãos, neste momento, Saulo se irrita com Deus, questionando o porquê Deus não havia lhe inspirado algo sobre isso. Ou seja, por que Deus não avisou que aquele homem ali, o Estevão, era irmão da sua amada Abigail? Ele se revolta com Deus por conta disso, por falta da inspiração divina, e ele acabou cometendo aquele ato infeliz justamente com o irmão da sua amada. Saulo questiona aonde estava Deus, que não o impediu de realizar aquele ato tão triste e tão infeliz com o irmão da tua amada Abigail. Amados irmãos, Saulo, ele estava com as janelas da alma fechadas para as inspirações divinas, já há muito tempo. Saulo estava com o ouvido tampado para a voz da consciência já há muitos anos. E isso tudo por causa do orgulho. O orgulho nos faz achar que sabemos de tudo e podemos fazer tudo. O orgulho nos faz achar que estamos sempre certos. Porém, quando chegam as consequências de nossos excessos e desvios, murmuramos: por que meu anjo da guarda não me inspirou a mudar de caminho? Por que Deus não me ajudou? Por que Deus não me avisou? Exatamente como Saulo faz naquele momento. Por que Deus não me inspirou aqui essa informação, e eu acabei cometendo esse ato infeliz? Amados irmãos, exatamente é porque nós deixamos a voz do orgulho falar mais alto e fechamos as janelas da alma para a luz divina. E fechamos as janelas da nossa alma para a luz, para a inspiração de Deus em nosso coração. E demos mais ouvido ao orgulho. Amados irmãos, seria justo Saulo se revoltar com Deus porque Deus não o avisou daquilo? Amados irmãos, a luz divina chega para todos. Mas quantos corações ainda se mantêm fechados, igual Saulo lá naquela época? E depois seria justo, meus amados irmãos, revoltar-se contra Deus? Como dissemos, a luz divina chega para todos. Os bons espíritos, espíritos familiares, espíritos que zelam por nós, estão constantemente a nos inspirar bons caminhos. Mas quantas vezes esses bons espíritos vêm nos inspirar bons caminhos e nós fechamos os ouvidos para as inspirações deles? E nós fechamos o coração para as inspirações deles. E acabamos tomando um caminho que não é bom pra gente. Quantas vezes o nosso anjo da guarda, meus irmãos, não deve tentar nos auxiliar, nos ajudar a tomar um bom caminho, uma ideia melhor, uma escolha melhor, ou nos alertar daquilo que a gente está fazendo e não é bom? Quantas vezes nosso anjo da guarda não vem cuidar de nós? E nós estamos com as janelas da alma fechadas para a luz de inspiração do nosso anjo da guarda. Amados irmãos, quantas vezes nos assemelhamos a Saulo exatamente nesse sentido, de dar mais voz ao orgulho do que abrir as janelas da alma para as inspirações divinas. Amados irmãos, por isso a importância sempre da oração, do pensamento elevado,
para que nós consigamos nos manter em um padrão mais elevado de pensamento e dessa forma estarmos mais abertos aos conselhos, inspirações e ideias de bons espíritos, do nosso anjo da guarda, de Deus, nosso amado Pai. Porque somos ainda seres pequeninos, somos muito falhos ainda. Precisamos do auxílio dos bons espíritos que cuidam de nós, precisamos do auxílio do nosso anjo da guarda, precisamos do auxílio de Deus para cada passo em nossa vida. Se deixarmos o orgulho falar mais alto e acharmos que tudo sabemos, tudo podemos, meus irmãos, iremos acabar tomando resoluções para a nossa vida que não são boas. Por isso a importância de abrir essa janela da alma para que a luz divina adentre. Abrir a janela da alma para que Deus fale mais alto dentro de nós e não o orgulho. Com a prece, com a oração, com o pensamento elevado, estamos aí abrindo as janelas da alma para ouvir mais a Jesus, a Deus, aos bons espíritos e abaixar um pouquinho a voz do egoísmo e do orgulho dentro de nós. Meus amados irmãos em Jesus, vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, o qual foi inspirado no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Amados irmãos, que esta mensagem ela toque o nosso coração, até para a gente ficar mais atento às inspirações que nos chegam, porque quantas vezes os bons espíritos vêm nos inspirar a parar às vezes certas condutas, a mudar o caminho, e nós fechamos os ouvidos para essas inspirações que são tão boas. Vamos elevar o coração a Deus para estarmos sintonizados mais alto com Jesus, com os ouvidos da alma bem abertos ao que Deus deseja para a gente. Meus irmãos, lembramos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.